Olá pessoal, tudo bem? Como foi aí? Como vocês estão? Como agora, nosso 7º dia de jejum? Como é que foi voltar à rotina hoje, né? Ao trabalho. A nossa semana se inicia também, a rotina do dia a dia, em lidar com situações, né? Que o trabalho, a família, os estudos exigem de nós, não é verdade? Bom, hoje o nosso estudo vai ser sobre Neemias, continua, né, sendo em Neemias, só que a passagem que a gente vai falar hoje vai ser sobre Neemias 2, do 11 ao 12, tá bom? E vamos lá, vamos olhar um pouquinho aqui para essa parte, tá bom? Que fala assim: depois de esperar 3 dias, me levantei à noite, junto com uns poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum a não ser o que eu montava. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem que levar em consideração que foi uma viagem longa que Neemias fez, né? Então, assim, ele precisava de um tempo de descanso. E também a gente precisa levar em consideração o tempo, né, que ele teve esses 3 dias, ele também manteve como em silêncio, em secreto. O quê? Para que a notícia não saísse se espalhando. E eu achei interessante também como ele agiu com cautela referente a tudo que estava acontecendo, né? Então ele foi lá observar, foi ver, né? Ele foi o que? Calcular as despesas de tudo que tinha ocorrido. Em vez de sair criticando os judeus do que havia ocorrido, ele foi ver como eles estavam, como estava a situação deles, foi verificar e ver, né? Não quis fazer pela sua própria capacidade. Então, assim, ele foi ver através daquela perspectiva. Ele não foi através da notícia que deram para ele, né? Assim, chegou a notícia até ele ouviu, fez todos os planos para chegar até lá, chegou lá, descansou, estava ali esses 3 dias, sem iniciar, mas ao mesmo tempo observando e vendo tudo que estava acontecendo, né? Então ele teve cautela referente a isso, até para que isso não fosse feito pela própria capacidade dele, gente. Então, assim, que ele conseguisse ter a perspectiva ali do Senhor mesmo referente àquela situação e de como agir. Foi algo estratégico, né? E é interessante a gente pensar que em Lucas 14, do 28 ao 30, também fala um pouco sobre isso, sobre o quanto nós precisamos primeiro calcular para depois fazer, senão para ver se realmente a gente consegue dar conta daquele edificar, daquele realizar. Então, assim, e aí trazendo para os nossos dias atuais, que a gente. Antes de eu falar dos nossos dias atuais, eu acho interessante 3 dias, né? 3 dias de jejum. Olha que curiosidade: 3 dias do jejum de Esther, 3 dias foi a morte e a ressurreição de Jesus, né? Em 3 dias, quantas coisas a gente pode ver biblicamente que aconteceram dentro de 3 dias? Não é interessante a gente parar para refletir um pouquinho nisso? Fica aí, né, algo simbólico para a gente pensar um pouquinho em Deus. Mas eu quero contextualizar essa situação porque a gente está vivendo hoje e até para que a gente já comece a elaborar a nossa oração no Senhor sobre o que orarmos hoje. E que vem muito ao de encontro essa questão da maratona, do que a gente tem vivido. Igual, por exemplo, o que a gente viveu, a gente teve toda uma mudança de logo, de nome, a gente buscou no Senhor durante 1 ano e 5 meses essa mudança que, né, sobre essa imagem na qual a gente quer gerar nos jovens uma proximidade de Jesus, de querer estar com Jesus, né, de sermos inspirados por Ele, para a gente então aí levar isso para outras pessoas, para outras nações, para outros lugares. Então, assim, foi-se um tempo de oração, de jejum, da gente entender o que realmente o Senhor queria, né, nesse momento que é tão necessário a gente viver, estar atento à voz do Senhor. E eu acho interessante a gente parar para pensar
o quanto referente até mesmo a questão agora da maratona dos jovens, né, e dos adolescentes. Então, assim, o que a gente vai colher agora, de ideias, de sugestões para maratona. Então, assim, que o Senhor possa direcionar isso, que a gente mantenha entre nós, mas que a gente possa estar atento, de olhar para aqueles jovens que hoje estão na nossa igreja, olhar para os jovens que hoje não estão na nossa igreja e que estão preferindo seguir, às vezes, os seus próprios prazeres, ou às vezes querendo seguir suas próprias teologias, ou às vezes querendo seguir a sua arrogância, o seu orgulho, ou às vezes querendo seguir, né, às vezes não se vê digno de estar ali dentro de uma igreja. Então, que a gente chegue até esses jovens, né? Então, a maratona jovem, como chegar até esses jovens, como a gente pode, de fato, ver quais são as necessidades desses jovens na sua vida espiritual para que eles possam ver Jesus e seguir a Jesus, sejam eles dentro ou fora da igreja. Então, assim, que o Senhor possa ir trazendo isso no nosso coração, que a gente possa recolher isso e que na nossa reunião depois a gente consiga ver, poxa, será que a gente vai conseguir fazer esse cálculo? Será que a gente consegue visualizar? Ó, isso aqui é necessário para a nossa igreja, ó, isso aqui é necessário para a gente ter mais jovens seguindo a Jesus, mais seguidores de Jesus. Como fazer isso acontecer agora nesse mês de julho? Que a gente possa estar atento à voz do Senhor e que a gente lembre que não é pela nossa força, e sim pelo Senhor. Da mesma maneira ali que Neemias pegou e observou, né, que a gente possa estar esses dias e durante esse tempo observando, né, os jovens que têm andado conosco ali, cada sábado, cada grupo pequeno, o que eles têm apresentado como necessidade, o que vem apresentando na vida espiritual deles e o que o Senhor vem derramando sobre nós, né? Eu acho interessante a gente olhar para isso e observarmos para que a gente consiga então ter um plano de ação, segundo a palavra dele, para esse mês de julho, né? Claro que eu acho que é um tempo que a igreja também, né, acaba estando envolvida conosco, né? Se envolve conosco nessa tarefa, nessa missão, mas que a gente possa saber, né, direcionar isso da melhor maneira possível, tá bom? Então vamos estar orando, vamos estar com o coração aberto, né? Então, os dois pedidos de oração que eu coloquei nessa noite, né, que eu coloquei aqui pra gente, ou nessa manhã, ou nessa tarde, eu não sei que horário que você está abrindo esse vídeo, mas eu coloquei aqui, né? Peça ao Senhor que os seus olhos vejam as necessidades de nossos jovens. Então, vamos abrir os nossos olhos e também orar para o Senhor nos dar as ações segundo o seu coração para a maratona de 2024. E que sejam ações, gente, que a gente consiga iniciar, manter e finalizar, certo? Que a gente tenha isso em mente também, que a gente possa levantar essas questões e que a gente consiga juntos, em oração, continuar olhando para isso sem desviar os nossos olhares, sabe? Nem para a esquerda, nem para a direita, nem para algo, nossa, será que a gente. Não, vamos calcular juntos aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Eu quis deixar esse versículo, hoje o vídeo vai ficar mais curto, né? Ele vai, talvez, nesses dias estar um pouquinho mais curto, que são passagens pequeninas, mas que é necessário a gente observar, ficar esses 3 dias, olhar, os finais de semana a gente olhar e ver o que tem acontecido em nosso meio, para então saber aonde devemos agir e quando agir, né? Às vezes a gente escuta, porque um jovem, Aline, Rômulo fizeram isso, isso, isso. O que eu e o Rômulo vamos fazer? A gente vai até lá, vai lá falar com a pessoa para saber o que aconteceu. E nós, como jovens, como equipe de liderança, a gente tem que aprender a fazer isso. Não apenas escutar a verdade que chega ao nosso ouvido, mas ir até lá e verificar o que está acontecendo, né? Sim, considerar o que aquela pessoa disse, porém, não tomar aquilo como uma verdade, porque cada um de nós temos uma perspectiva, né? Então, ir lá de fato e conhecer e ver realmente o que está ocorrendo e orar pelo discernimento do Espírito para a gente entender. Então, da mesma maneira que a gente possa orar para ter discernimento no Espírito do que fazer nessa maratona de 2024, o que realizar com os jovens,
para os jovens e para todas as outras gerações que vão estar dentro da nossa igreja, né? Para os adolescentes, como envolver os adolescentes nisso tudo também, né? Então, que o Senhor possa trazer isso ao nosso coração, tá bom? Gente, Deus abençoe o dia de vocês de jejum. Um grande beijo para todo mundo.